Fala galera, estamos aqui para o segundo episódio do Seedcast. Muito prazer, eu sou a Bia e hoje é um prazer estar aqui entrevistando os meus líderes, os líderes da Almadesh. A gente está aqui hoje com o Rodrigo, o Eric, a Geisa e a Jéssica. Sejam muito bem-vindos. Então, eu queria já começar perguntando da história da Almadesh, como tudo começou, e para vocês também já irem contando um pouco da história de vocês, como vocês chegaram na Almadesh. Eu sei que bate um pouco com como vocês chegaram no ministério, como vocês se converteram. Então, conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa história? Olá, pessoal, eu sou a Jéssica. Bom, meu início na Almadesh, eu lembro que quando nós viemos para o ministério, eu era uma adolescente, né? Eu tinha por meio de 13, 14 anos. E eu vim para cá, mas o ministério estava começando, né? Então eu lembro que eu não queria ficar aqui, porque eu lembro que eu já fazia parte de um outro ministério, então lá eu já tinha meu grupo de amigos. E aí vir para cá causa um choque, né? E aí eu lembro que minha mãe falou: a gente vai congregar nesse ministério. Eu falei: não, mãe, eu sou adolescente, eu quero estar lá com meus amigos, enfim. E aqui a gente não tinha isso porque estava nesse início, né? E aí eu lembro que a nossa pastora conversou conosco, né? Chamou minha irmã e eu. E ela disse assim: Jéssica, hoje a Almadesh, ela realmente ela não tem um grupo de jovens. Mas eu creio que a Almadesh, ela vai se desenvolver a partir de vocês, né? A Almadesh, ela vai ser desenvolvida a partir de vocês. Então eu criei naquela palavra e eu falei: bom, então eu vou ficar nesse ministério. E hoje eu vejo que realmente foi isso que aconteceu, né? Durante todo esse tempo, a Seedkeno, ela cresceu e a Almadesh, ela se desenvolveu junto com o ministério, né? Então eu vejo que hoje a maioria da liderança da nossa igreja faz parte da Almadesh, né? Hoje nós temos o grupo de dança, a coreografia, a gente tem missões, a gente tem um conjunto, a mídia, todos esses departamentos que são direcionados pelos jovens. Então, nós nos desenvolvemos através disso. Então, foi essa a minha história com a Almadesh. E hoje a gente faz parte da liderança. A minha história na Almadesh é muito parecida com a da Jéssica. Nós duas somos irmãs. Então, a gente veio para a igreja praticamente no mesmo tempo. Eu lembro que ela veio primeiro, começou a vir primeiro com a minha mãe. E eu tinha o grupo de amigos na outro ministério bem fixo, porque eram as mesmas pessoas da escola. Então, os mesmos colegas da escola eram os colegas da igreja. Então, era mais difícil para desvincular. E aí, com o tempo, acho que em menos de um ano, né, questão de meses, eu vim para cá também e acabei ficando aqui por mais tempo. Mas a nossa história é muito parecida nessa conversa que tanto a nossa missionária Quitéria, que é a nossa pastora, teve com a Jéssica lá atrás, foi comigo. E hoje é uma honra estar aqui participando do grupo da Almadesh na parte da diretoria também. Que legal. Como a Jéssica falou, né, como a Geisa, falou, nossa história ela é muito semelhante. Eu cheguei na Seedkeno com 10 anos de idade. Passei aí pelas crianças, adolescentes. E quando eu tinha 13 anos, a Almadesh estava se organizando para o seu segundo congresso. O primeiro congresso da Almadesh foi sob a liderança da esposa do nosso pastor. A gente carinhosamente chama ela de Kit, missionária Quitéria. Nesse segundo congresso era o presbítero Ademir, que estava na liderança da Almadesh. E é legal porque a nossa história ela foi convergindo, né? Então, eu estava com 13 anos de idade, louco para vir para a Almadesh, porque eu estava de olho na Jéssica. 13 anos de idade, a Jéssica com seus 16, então eu falei: mano, eu preciso chegar perto da Almadesh, dar ideia nela, trocar uma ideia. Elas moravam aqui do lado, então acabava o culto, a gente ia lá chamar na casa delas, ou então eu levava elas em casa e ficava tentando ali, cirandando a terra, ali, dando uma ideia, mas não deu certo. Só veio dar certo mesmo depois de uns 6, 7 anos, né? Sim. Que aí Deus me honrou, ouviu minhas orações. Mas aí é legal porque eu entrei para a Almadesh com 13 anos e o meu primeiro congresso da Almadesh, elas já estando participando, foi também o congresso que no último dia o Eric aceita Jesus. Então, foi também nesse último dia de congresso qual foi batizado no Espírito Santo. Então, foi marcando, né, a nossa história. E eu acho que um dos pontos principais, uma das coisas, né, que sintetizam muito quando a gente fala da Almadesh,
exatamente isso da oportunidade de desenvolvimento, de crescimento. No ano passado, nós trabalhamos muito com a Almadeste, nós estávamos com o tema do ano proposto pelo nosso pastor, seguindo a direção de Deus, aí a glória de Deus, e nós colocamos aí um subtema com a Almadeste, a glória me faz crescer. E isso é algo que a gente vê na Almadeste, como a Jéssica falou. Todos nós que estamos aqui, nós crescemos, amadurecemos, crescemos talvez não em tamanhas minas ainda, mas nós crescemos no aspecto da mentalidade, da maturidade, e a gente foi se desenvolvendo. Você olha assim, por exemplo, todos nós estamos liderando a Almadeste hoje. O Eric, quando o Eric chegou, era da pá virada. Doido, revoltado, arrumava briga por causa de tudo, e hoje está aqui sendo um líder, tentando apaziguar entre outros jovens, e a gente até brinca quando às vezes a gente tem alguma questão, eu falo, não reclama, não reclama porque você foi pior. É isso mesmo. De todos aqui, é um prazer, pessoal, meu nome é Eric, e de todos aqui, eu sou o que tem a história um pouquinho mais diferente, porque diferente deles que já tinham uma família já estruturada dentro da igreja, né, um lar cristão, né, que a gente como a gente comumente chama, eu não tinha essa estrutura. Na realidade, dentro da minha casa, eu só tinha minha avó, né, que ela era cristã, e ela chegou a me levar, quando eu era criança, para a igreja, mas criança ir para a igreja, uma chatice, sabe? Só para dormir. Aí eu não gostava daquelas gritaria e tudo mais, eu tinha, né, não entendia. Né, então isso começou a, de certa forma, me afastar, e também o ciclo de pessoas que eu convivia, né? Porque quer não, a gente é resultado, né, das pessoas com que nós nos relacionamos, elas influenciam, isso não tem como negar. No entanto, eu já tinha alguns valores bem consolidados, porque eu vim de um lar que, apesar de não ser cristão, tinha valores, né, que convergiam muito com o cristianismo, né? E eu comecei, nesse processo, a observar. Minha conversão ela se deu dentro da sala de aula mesmo. Eu estava observando as pessoas. Teve um momento que, sabe, quando você está na sala de aula, aí você olha assim, você começa a ver as pessoas ali andando e tal. E foi naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, parece que tudo congelou e só ficou eu ali. Né? Que reflitão. Reflitão. Aí eu comecei a observar, né? Eu falei, a vida não pode só se resumir a isso. A gente ir para a escola, aí estuda uma matéria, faz uma prova e, sabe, vai ser isso. Aí depois você sai da escola, vai para a faculdade, estuda uma matéria, faz uma prova. Aí depois você vai para uma entrevista, faz uma prova. Eu falei, gente, não pode, a vida não pode ser só isso, né? Tem que ter algo além. Então eu comecei a refletir bastante sobre e comecei a orar a Deus, pedir uma direção. Eu cheguei a visitar algumas igrejas, no entanto, eu não me sentia bem, né? Não me fazia bem, eu sentia algo estranho. E eu falei, Deus, estou com uma certa dificuldade de achar um lugar para me congregar. Então eu falei, vou esperar, orei, e nesse processo, eu não sei como aconteceu, mas eu lembro que foi ali que eu conheci a Jéssica e a Geisa, que hoje é minha esposa, né? É minha esposa, essa é minha cunhada. E elas prontamente me fizeram o convite, porque era semana de festividade de congresso na Almadeste, e eu aceitei também prontamente, porque eu já estava querendo, né? Já tinha esse objetivo, só que eu não achava um lugar onde eu pudesse congregar, buscar mais da presença de Deus. E como o Rodrigo disse, né, eu vim cheio de traumas. Porque cheio de si. Porque quando a gente é novo, a gente acha que sabe de alguma coisa. Quando a gente é novo, a gente se porta de uma forma totalmente contrária às escrituras, porque a gente fica muito voltado para nossas experiências, né? Hoje eu entendo o comportamento de muitos adolescentes, de jovens, porque às vezes coisas que é simples, que a gente olha hoje, né, é simples, mas para eles é a vida deles, né, o fim da vida. Eu terminei com um namoradinho, minha vida acabou, e a gente vai crescendo e vai amadurecendo nesses pontos. Então, teve esse congresso, eu aceitei a Jesus, comecei a participar nisso. O missionário Quitéria me fez espontânea vontade, né? Porque queria me colocar na diretoria dos jovens. Eu nunca quis nem ter um cargo de liderança, nunca novo ainda, né? Novo. Eu nunca aspirei ter um cargo de liderança nem nada, só que ela enxergava em mim uma influência. Aí eu falei, só que eu não queria, né? Eu queria vir aqui congregar, fazer a minha parte, e acabou. Era isso que eu queria. Então, teve ainda todo um processo, né, após
eu ter aceitado Jesus, que é o processo da conversão de fato, que a gente vai se moldando, porque eu tinha muitos hábitos, né, ruins, inadequados, né, que não eram compatíveis com o cristianismo. Então precisava mudar isso. Então, conforme o tempo foi passando, a gente sendo ministrado pelas palavras, né, e nosso ministério se destaca por isso, né, é um ministério que realmente tem comprometimento com a palavra de Deus. A gente não busca de forma alguma encher ego de ninguém, e é legal porque essa é uma identidade do ministério. A gente vê muitos jovens, né, se achegando a Alma Deste, se desenvolvendo, porque eu também me desenvolvi muito na Alma Deste, mas o nosso objetivo nunca foi quantidade, né, sempre foi qualidade. Claro que quantidade é muito bom, né, mas o nosso objetivo mesmo é qualidade, é desenvolver pessoas da mesma forma que nós fomos desenvolvidos, pessoas que sejam, vou colocar de uma forma aqui, independente no sentido de buscar a Deus, né, por si só, porque infelizmente muitos, né, atribuem essa responsabilidade somente à liderança. Claro que nós temos nosso papel, né, como líderes, então a gente tem uma responsabilidade muito maior, mas a salvação ela é individual. Então, cada um tem que buscar fazer a sua parte. Então, eu vejo muito desse amadurecimento, dessa mudança de mentalidade, crescimento espiritual, né? Porque quando você assume a liderança, você começa a traçar algumas batalhas, né? Vivenciar algumas batalhas, guerras, lutas que se manifestam durante a sua jornada, mas tudo isso contribui para o nosso crescimento. E eu estou muito feliz hoje de ter começado, foi bem no início também, né, de tudo, e hoje está aqui falando sobre a Alma Deste. Tá na liderança. E a gente vai se desenvolvendo, né? Eu acho que o legal é isso, estão só fazendo um apanhadão aí da história da Alma Deste, como o Eric falou. Eu vejo bacana é que, assim, não existe fórmula mágica, né? Às vezes, principalmente com a época da internet, às vezes a gente vê alguma igreja que explode, que tá a gente fazendo um monte de coisa, a igreja de um ano já tá com 200, 400, 500 mil membros, não sei quantos jovens, e aí às vezes a gente quer, não, qual foi a receita que eu tenho que seguir? Só que vai muito de uma questão de uma identidade da própria igreja. Então, cada um tem que ter a sua identidade. E como o Eric falou, a gente vê muito disso na Alma Deste, a identidade do Ministério de Sidicam. Então nós não temos pessoas que, sabe, fica se matando, eu quero aparecer, eu quero cargo. Pelo amor de Deus, a gente não... Pelo contrário, né? A gente pode disso, pode. a gente pode. Então, desse segundo congresso da Alma Deste foi o presbítero Ademir. Depois, o presbítero Ademir sai da Alma Deste, vai desempenhar alguns outros papéis. A Quitéria volta para a liderança da Alma Deste. Ela fica na liderança da Alma Deste, se não estiver enganado, quase 3 anos. E quando iria completar o 3º ano, vem o então, na época, diácono Cícero e diaconisa Jussara, que hoje, pastor Cícero, missionário Jussara, eles ficam também na Alma Deste por 3 anos, se saem da Alma Deste, a Quitéria volta novamente. A história da Alma Deste, ela tem o DNA da nossa pastora, a missionária Quitéria tá ali, não tem como desvencilhar as duas coisas. E aí, quando a Kit retorna, me marca muito, porque quando ela retorna, eu lembro exatamente disso. Ela falou, eu vou formar uma diretoria, eu quero levantar líderes. Até então, essa liderança estava centralizada somente... Era o presbítero Ademir? Era o presbítero Ademir. Na primeira liderança dela, era ela. Na época, né, o diácono Cícero e Jussara, eram eles. A Quitéria não. Ela falou, vou levantar uma diretoria para levantar lideranças. Então, nós somos colocados nessa diretoria. Não só nós, como a Jéssica muito bem disse. Pessoas que hoje desempenham papéis de lideranças em outros departamentos da Sidicam foram frutos dessa diretoria que a nossa pastora levantou. Então, ela trouxe essa diretoria e sempre dizendo, vai crescer. Alma Deste vai crescer. Então, vocês foram parte da primeira diretoria da Alma Deste. Isso. Diretoria da Alma Deste. E ela segue debaixo sempre dessa visão da Kit. Vai crescer. Alma Deste pode não ter tantas pessoas, mas vai crescer. E aí, ela fica na liderança da Alma Deste 2 anos. Vem, então, na época, diácono Moisés, diaconisa Thaís, que hoje, pastor Moisés, missionária Thaís, pastoreiam nossa congregação lá no eu ia falar no Ponte Alta, lá no Portugal, diferença básica, lá em Portugal, e também, diácono na época, diácono Diego, diaconisa Jéssica, que hoje lideram os adolescentes. Eles ficam na liderança da Alma Deste aí por quase 4 anos, porque teve pandemia. Sim. E aí foi quando eu entrei, inclusive. Teve pandemia, e aí chega a nós, né? E como a gente tem... Nossa, e o legal é que, assim,
como já foi dito, né? Sou esposo da Jéssica, Jéssica é irmã da Geisa, então a gente está entre família. Mas uma coisa que é muito clara entre a gente é que nós não somos líderes na Almadeste, nós estamos liderando a Almadeste. Então, da mesma forma como tiveram outros líderes antes de nós, que fizeram um excelente trabalho, e é um desafio, porque o meu maior medo é esse. A gente não estava pegando um grupo que estava quebrado, que tinha 5 jovens, que não tinha base nenhuma. Não, a gente assumiu um grupo que foi muito bem trabalhado. A terra, uma terra que foi muito bem preparada, sementes que foram muito bem lançadas. Então, a coisa já estava caminhando muito bem. Sim. Então, a gente foi orando e pedindo a Deus direção para continuar esse trabalho. E que Deus, amanhã, quando for da vontade dele, levante outros líderes para fazer ainda mais, ainda melhor e avançar ainda mais. Então, nossa história é essa. Oh, que legal. Nossa, que história legal, muito legal mesmo ouvir isso. E, bom, vocês falaram, vocês são irmãs, cunhados e tal. Assim como Moisés, Arão, Miriam, que tinham um vínculo familiar e lideravam o povo no deserto, vocês estão em família aqui. Como é que vocês lidam com isso? Como que é ter um vínculo familiar e estar assumindo juntos essa liderança dos jovens do nosso ministério? É entender bem os papéis, né? No caso de Miriam ali, Números capítulo 12, a gente percebe que ela estava insatisfeita, né? Porque Moisés tinha casado com uma estrangeira, né? Então ela começa enfim, os outros irmãos ali começam a ter um posicionamento. Deus só fala com ele, não fala também conosco. E aí começa a ter, né, esse partidarismo, né, essa divisão. E reino dividido não prospera, né? Então, algo que eu sempre tive em mente, porque eu sou uma pessoa hierárquica, né? Hoje nós somos líderes, mas eu e a Geisa, nós somos vice. Então, nós somos braços do Rodrigo e da Jéssica. Então, isso para mim é muito tranquilo, porque quando você divide bem, você consegue lidar de uma forma muito tranquila. Cada um sabendo seu papel, entendendo o papel, porque nós estamos aqui para assisti-los, né? Então a gente está ali para erguer os braços deles quando eles precisarem, né? E também auxiliar em todo o backstage, né? Que o pessoal hoje gourmetiza, né? Então a gente está muito nessa perspectiva. Então a gente sempre senta, conversa, é para crescimento? Nós não temos vaidade nesse aspecto. Sim. Isso é uma identidade do ministério, porque todas as lideranças, eu vejo isso, né? Então, um pouco do nosso pastor, né? Muito do nosso pastor. Nós não temos, mesmo, exatamente, nós não temos essa questão de vaidade, porque eu tenho que performar, porque eu tenho que ter tantos. Não, a gente faz e o que a gente espera é que o nome de Deus seja glorificado. Então, se nesse processo, por exemplo, eu tiver que sair, porque eu tô... Pra mim é tranquilo, nós não temos isso. A gente quer realmente que o evangelho seja propagado, né? E que as pessoas se desenvolvam. Então, é muito, muito, muito tranquilo mesmo a gente liderar juntos, porque que nem eles também, o Rodrigo e a Jéssica, eles também, tipo assim, sempre comunicam com a gente, sempre pedem a opinião da gente e levam em consideração. A gente senta para conversar algumas coisas, a gente debate. Só que a gente tem opiniões muito parecidas, então isso também facilita. Mas até que combina, né? Mas até que combina. Então, às vezes, algum pode pensar, não, mas parece que só o Rodrigo fala, não sei o quê. Não, ele dá toda a liberdade para nós, só que nós também já temos essa postura de que estamos aqui para colaborar com eles. Então, essa questão de nós não termos essa vaidade, isso facilita muito, né? A gente eu não estou preocupado se eu vou ser um líder relevante mundialmente. Porque o que adianta eu ser conhecido, mas eu não gerar impacto na vida das pessoas, né, que estão na minha volta? Eu não estou procurando fama, a gente não está procurando. Então, isso é uma característica que nós herdamos dos nossos pastores. É a visão do nosso ministério. Isso a gente vê. É a cultura muito bem estabelecida, né? Eu acho que isso é importante. Uma vez eu estava até vendo uma caixinha de perguntas, né, que fizeram para um determinado pastor que trabalha muito com jovens, e ele falou isso: esteja alinhado com a visão do seu ministério, com a visão dos seus pastores, que precisa. Não adianta, sabe, a gente querer dar uma Dash, uma igreja à parte. Não, uma Dash, ela faz parte do ministério de Seed Camp. Então, para nós, assim, é uma coisa muito leve, né? Sim. Quando a gente foi assumir, a gente até combinou. Quando a gente tiver que sentar para conversar sobre liderança, família de lado, isso aí. Meu irmão, e aí o couro vai comer. Isso aí. A gente vai pra cima, né, Kel? Sim, exatamente. A respeito disso que o Eric falou, né, a respeito dos papéis, isso é extremamente importante, né? Hoje a gente entende o que cada um pode fazer para auxiliar e fazer com que seja melhor, né?
igual. A minha irmã, ela é muito mais organizada do que eu. Entendeu? Ela é muito mais organizada, então eu não tenho essa questão de tanta organização. Tudo para ela é agendinha, vou anotar aqui, planilha, o Eric também. Tudo deles é assim, vou colocar na planilha, ela, vou colocar na agenda. E já a gente não tem disso. Então, uma coisa vai complementar a outra, né? Uma coisa importante também a respeito disso é igual o Rodrigo também bem disse, é que a gente está sempre alinhados. Então, existem algumas coisas que eu falo, olha, Rô, a gente precisa melhorar aqui, então senta eu e ele, hoje a gente não é marido e marido. Marido e mulher, né? Marida. Hoje nós somos os líderes, a gente vai ter uma reunião e a gente vai conversar a respeito disso. E ela vem sem massagem. Aí eu vou lá e falo, olha, tá assim, essa situação, a gente precisa melhorar nisso, nisso e nisso. E aí a gente se alinha entre nós, depois a gente conversa com a Geise e o Eric, a gente se alinha, e aí depois a gente tem também uma conversa com a nossa liderança, né? O grupo inteiro, né? A diretoria dos jovens, que é muito importante. Então, isso é muito importante, ter essa questão de entender os papéis e estar alinhado dentro disso. Sim. Acho que sempre foi muito leve, porque além de a gente ser muito unido como líderes, a gente sempre foi muito unido como família também. A gente é muito amigo, mas como a Jéssica disse, a gente sempre soube dividir muito bem os papéis. Por exemplo, tem essa questão da organização, porque eu sou irmã mais velha também. Então, eu sempre tive que, de alguma forma, apoiá-la, organizar ali nas questões da casa. Mas hoje, para mim, é muito claro que ela é a minha líder e eu vejo ela como a minha líder. E para mim, de verdade, é uma honra servir ela, o Rodrigo, como os meus líderes. E aí é muito louco tudo isso, né? Ver, tipo, a irmã mais velha, de repente... Sendo liderada, né, pela irmã mais nova. Exato, cara. E aí tudo isso para mim é muito honroso, a forma que Deus trabalha. Eu vim para a igreja, para Cidqueno, faço parte da Almadeste muito pela influência da minha irmã. Como eu disse lá no começo, eu vim depois, mas ela sempre comentava da igreja, que as pessoas eram muito legal, que o grupo do conjunto era muito diferente, que a gente era de uma outra igreja muito tradicional. Então ela sempre me influenciou muito. E eu vejo ela hoje continuando sendo essa pessoa. Ela e o Rô são pessoas muito influentes, pessoas mais da galera. Então eles têm muito disso, de influenciar, trazer todo mundo muito para perto. Então, enquanto eu tô ali na parte mais de organização, mais reservada. A gente fica mais nessa parte. Exato. Planilha. Exato. Planilhando tudo, ela tendo Controle. ideias mirabolantes. E você controlando os gastos. Exato. E eu falo assim, calma aí, vamos puxar aqui para a realidade. Acho que não vai dar para fazer isso. Ou eu falo, mas se quiser, vamos. Vamos com a cara, com a coragem, fé. Vamos. E é muito, muito disso. Só fé e um sonho, né? Exato, fé e sonho. Mas é muito disso. A gente é muito leve, é muito amigos, em primeiro de tudo. A gente confia um no outro. Então, acho que essa base da confiança também é muito importante. Então, por mais que eu falo assim, acho que não vai dar, a gente olha e fala, realmente não vai dar, ou não, vai, confio em você, vamos. Exato. Então, acho que é muito Também- isso, vamos dar E também confiança saber no lidar com outro. crítica, né? Porque se tiver uma Sim. coisa... É porque, assim, vai parecer, gente, que é combinadinha, mas não é. Se é uma coisa que nós não temos dificuldade nenhuma em ser criticado. É isso aí. Como eu já falei, já teve vezes, principalmente no começo, nós estamos a liderança Modeste a fazer 4. Vai fazer há 4 Vai anos. fazer 4 sim. anos. Principalmente no começo, que era tudo novo, então eu sou eu sou agoniado demais. Hoje eu já sei lidar muito melhor com isso, mas no começo, principalmente, tem que fazer isso aqui, então eu já fazia. Aí eu falava pra Geisa, você vai fazer a programação do culto, mas eu já tinha falado com 4, 5, 6 pessoas. E aí dava esse choque. E quantas vezes a Jéssica chegava em casa, meu irmão, acabava comigo. Ela Não é falava, assim você também. quer fazer tudo, você tá achando que é só você não deixa ninguém falar da opinião, você não respeita a opinião dos outros. E aí a gente parava, na hora eu não gostava, mas parava, falava, não, tô vacilando. Então a gente foi sempre se alinhando dentro disso e se completando, né? E se Sim. completando. E aquela coisa, né? O que eu aprendo daquele capítulo, né, que eu citei, onde tem essa questão do conflito entre a Arã, a Miriam ali, né, a família, é que Moisés, ele foi chamado, ele que foi chamado para poder liderar o povo, né? Então, por mais que nós sejamos mais velhos, né, o chamado para liderança foi direcionado a Rodrigo e a Jéssica. Então, o nosso posicionamento é dar suporte para que o projeto
aconteça, para que as vidas das pessoas possam ser alcançadas, que o evangelho alcance, né, cada um. E eu gosto muito também da visão do nosso ministério, porque nós não temos uma visão de, por exemplo, ministério sidiqueno. A gente tem uma visão de reino de Deus. Então, hoje nós somos presbíteros dentro do ministério, então, mas nós exercemos essa função aqui no Ministério Sidiqueno, mas nós somos do reino. Então, não é uma coisa denominacional, sabe, de forma exclusiva, porque nós entendemos que o evangelho, ele é único, né? Então, existe as suas particularidades, né? Exatamente, é o corpo, existem as particularidades em termos de regimento interno, usos e costumes, mas doutrina a gente não mexe. Sim. Doutrina é doutrina. Então, a gente não tem dificuldade nenhuma de aconselhar pessoas que são de outras igrejas. Isso também é uma postura que nós aprendemos com o nosso pastor. Nosso pastor, ele aconselha líderes de outras denominações, Sim. Pastores de outras denominações, porque nós entendemos que nós somos do reino. Então, por exemplo, se tiver que fazer um projeto que nós vamos estar à frente, pessoas, então, a gente não está preocupado se aquela pessoa aceitou, se ela vai vir para Sidiqueno, se ela vai vir para Alma Deste. A gente quer que ela vá para uma igreja bíblica, exatamente, né? Uma igreja bíblica. Só isso, né? Onde ela consiga realmente ter uma aproximação do verdadeiro evangelho, onde ela conheça de fato Jesus. Então, a gente tem muito claro isso. Então, eu vejo que o chamado foi de forma muito... Aquele, por exemplo, o pastor Moisés, né, que tá lá. Ele é mais novo do que a gente, né? Do que até você, não? Um ano mais velho. Então, é mais novo. E é meu pastor. E eu o respeito como meu pastor. Entendeu? Apesar da minha idade, eu respeito ele como pastor. E de ser amigos, de ser amigos também. De saber dividir porque como a gente começou desde, né, quase o começo de tudo, tem um vínculo muito de amizade, a gente tem um vínculo muito de amizade. Sim. Então, às vezes, as pessoas podem olhar e achar que é panelinha. Mas não é panelinha. É porque nós somos amigos mesmo. E então é proximidade mesmo, né? Junto, né? A gente tá junto, cara, jogando assim por baixo. Mais de 10 anos. Pelo menos 13, 14 anos. É isso aí. Sim, a gente, quando solteiro, se juntava todo mundo, vai pra casa do Eric, aí dormia lá na casa do Eric, fazia aquela bagunça, jogava videogame. Teve uma vez, cara, que na casa do Eric, a casa do Eric, é porque vocês não têm dimensão talvez do tamanho, mas esse cômodo aqui ele não é grande. Uhum. E, tipo assim, era metade, né? Um terço. Sim. Era uma cama. E tinham 6 ou era 5 pessoas em cima de uma cama, cara. E aí daqui a pouco a cama ela foi ruída. Quebrou a cama, mano. E sempre foi muito disso, né? O pessoal muito próximo. Então a gente tem muito disso, essa proximidade. Às vezes o pessoal veio o Eric zoando um outro, brincando, o pessoal fala, meu, esse povo parece que tem 5 anos de idade, mas não é que essa proximidade, né? Irmandade mesmo. Isso. Que legal. Nossa, mas muito legal. A Geisa falando que ela é liderada pela irmã dela, que até os irmãos de Jesus tiveram dificuldade de serem liderados por Jesus, né? Muito então bem isso, pontuado. a gente vê muito, né, um caráter de Cristo mesmo sendo moldado através disso. Bom, e a gente falou bastante de vida ministerial, vida familiar, mas eu sei que todos vocês são formados também, trabalham fora da igreja, né, além da liderança. Sim. E como que vocês fazem para equilibrar isso? Como que vocês equilibram a vida secular com a vida ministerial, liderança? A gente sabe que exige muito da gente. Então, como que é isso para vocês? Bom, a minha área, né, hoje eu trabalho como dentista, eu formei em odontologia. E eu sempre tive em mim que essa faculdade seria para abençoar outras pessoas, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu me credenciei a alguns lugares para poder ser dentista voluntária, né? Na verdade, eu não era dentista, mas já estava atuando ali na área sendo voluntária, né? E aí eu queria muito trazer isso para minha vida quando eu formasse, né? Hoje, dentro do nosso ministério, a gente tem um departamento de missões também. Então, eu fico muito feliz e grata, porque hoje eu posso trazer a minha profissão para dentro disso também, né? Eu posso abençoar as pessoas através da odontologia, né? Então, a gente faz serviço social também através disso. E eu vejo Deus abrindo portas, né? Hoje eu não tenho o meu local de trabalho, que é meu ainda, né? O meu consultório. Mas eu atuo dentro disso, né? Em alguns lugares prestando meu serviço, mas o que mais alegra meu coração, não sendo nem um pouco hipócrita, Deus conhece o meu coração a respeito disso, mas é poder fazer para as pessoas aqui de dentro, sabe? Fazer um trabalho social. Claro que é muito legal estar ali dentro do consultório, né? A 4 paredes, mas estar aqui é muito, muito bom também, trazendo isso, a odontologia, como bem disse, para a igreja. Isso é muito importante e gratificante para mim.
Eu acho que toda essa questão de como administrar tudo é muito louco, né? Porque a gente tem que Desafiador, né? se desequilibrar em 1000 pessoas, né? Hoje a gente é esposa, a gente faz parte de outros departamentos, além da diretoria da Umadesh. Então, nós duas somos diaconisa, então faz parte do grupo diaconal da igreja, de auxiliar em outras coisas. Tem o grupo das irmãs, tem muitos outros grupos que a gente faz parte. E além de todos os outros grupos que a gente faz parte, tem a nossa vida particular, né? E aí tem trabalho, tem faculdade, tem pós-graduação. E aí mesmo já sendo formado, você, no mundo do trabalho, você nunca pode parar, né? Tem que sempre se atualizar. A mesma coisa na vida aqui dentro da igreja. A gente sempre tem que alimentar o nosso espírito. Então, devocional, curso de inglês, curso de espanhol, trabalho. E é muita coisa para conciliar. Eu hoje trabalho na área de projetos e melhoria contínua, sou formada em relações públicas e pós-graduada em projetos, e o meu horário do trabalho é muito louco, e nunca teve um horário fixo, assim. O certo seria um horário comercial, das 8 às 5, híbrido, mas a gente nem sabe, nem sempre é assim, né? Tem projetos que eu preciso ir meia-noite, trabalhar de madrugada, e aí tudo isso nos faz desdobrar em 1000 pedaços. Mas, como bem a Jéssica disse, é difícil e também é um prazer conciliar tudo isso dentro da igreja. Eu não consigo apoiar tanto com o meu trabalho ou com a minha profissão aqui dentro da igreja, mas eu ajudo com o que eu posso. E eu acho Planilhas, que... Exato. Como consegue, né? As planilhas, essa parte organizacional. Exato, planejando eventos, planejando essas coisas. E acho que mais eu aprendo muito aqui na igreja pro meu trabalho. Sim. Eu acredito que Deus me dá muita criatividade e me inspira muito para levar isso lá para fora. Porque aqui dentro da igreja, como a gente disse no começo, a gente aprende de tudo. A gente aprende a organizar. Tem que fazer tudo, Exato. né? A gente aprende a organizar evento. E isso lá fora acaba me auxiliando. Então, por exemplo, vai ter um projeto, vai ter que organizar um café. Eu já sei como organizar o café porque eu organizei aqui na igreja. Então, acho que tudo isso acaba ajudando muito, mas realmente é muito desafiador conciliar tudo isso, casa, trabalho, vida pessoal, vida social, vida ministerial, e dedica muito da nossa... Qual a palavra? Esqueci, quando a gente tem que ser muito constante, acho que isso. Ser muito constante, muito organizada com as nossas coisas, e nem sempre a gente vai ser constante com alguma coisa. E eu me cobro muito por isso. Então, por exemplo, me dediquei a fazer um devocional todos os dias, 8 horas da manhã. Se isso não dá certo, antes eu ficava muito mal comigo. Hoje eu não consegui realizar às 8, então não vou realizar horário nenhum e alguma coisa assim. Mas não, a gente vai amadurecendo e aprendendo a lidar com isso, sabe? É ser constante com todas as atividades, a gente vai conseguindo ali equilibrar todos os pratinhos. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Só complementando aqui um pouquinho do que a Gê disse, eu acredito que a nossa igreja, ela também nos prepara para o trabalho fora Secular. daqui. Isso, para o trabalho secular. Como eu disse, né, eu sou dentista, atuo com isso fora daqui, mas eu consigo trazer isso para dentro da igreja, né? E da mesma forma, jovens que trabalham dentro aqui da igreja podem levar isso para fora também, né? A gente tem o Bruno. Nosso Ele fotógrafo. tá atrás das câmeras. Atrás das câmeras, ele é o líder da mídia. E o Bruno, ele se desenvolveu aqui dentro do nosso ministério. Ele começou... Exatamente. Magrinho. Chegou Aparecendo rolon, a cabecinha dele. Então, ele chegou, ele fazia foto aqui, hoje ele trabalha com isso. Hoje ele já faz casamento. Tipo, você olha a grandeza disso. Bruno Wesley aí, quem precisar. É verdade. Sigam aí no Instagram, Bruno Wesley Fotografia. Sim, e dentro disso também a gente tem a Júlia, né, que ela faz parte da Umadesh também. Ela começou ali auxiliando o Bruno em alguns eventos e hoje ela já está conseguindo trabalhar como assessoria também. Então, tudo que a gente faz aqui dentro do reino, a gente consegue levar isso para fora também com excelência, né? Porque aqui dentro a gente é ensinado a fazer com excelência. Então, como a Gê bem disse, às vezes a gente vai
preparar um café, então a gente vai fazer aquilo com excelência. Quando a gente tá lá fora, a gente fala, posso organizar aqui? Então a gente faz com muita excelência. Então as pessoas até às vezes perguntam, nossa, mas vocês já trabalham com isso? Como que é? Não, a gente foi preparado aqui dentro, então isso é muito importante Convívio, também. Né, ministerial sendo base para a vida secular. Verdade. Explica essa... como é que é o nome daquele povo que não congrega? Desigrejado, né? Explica essa desigrejados aí, hein, mano. Mas é verdade, ó. Sim. Eu sempre falo isso, já tive um bate-papo com os adolescentes, com os jovens também, a gente sempre reforça isso. A igreja, ela contribui muito para o nosso desenvolvimento profissional. Sim. Porque aqui eu precisei moldar a minha forma de falar, a minha forma de se vestir. Isso se encaixa bem no ambiente profissional. Sim. Então, é muito desafiador, não é fácil, porque, ora, você está mais empenhado nas atividades seculares, porque você precisa pagar conta, né? Aí depois a parte espiritual pesa, você começa a... eu tô negligenciando um ponto aqui, eu preciso melhorar nisso aqui, preciso estudar mais a Bíblia, preciso orar mais, preciso buscar mais. Aí você volta. Aí só que também é muito difícil equilibrar, mas cai muito no que a Geisa falou, sobre a constância, a disciplina, né? Você organizar as tarefas e fazendo elas. E quando não conseguir realizar uma determinada tarefa da forma como a gente gostaria, né? Não gerar aquele sentimento de frustração, mas eu posso melhorar. Eu tenho a formação em qualidade, sou pós-graduado em engenharia de processo, qualidade também em gestão. Então, eu sempre tenho essa visão de que posso melhorar. Né? Qualidade é isso, né? Você padronizar e sempre melhorar, buscar uma melhoria contínua. O bicho é chato nesse quesito de qualidade, hein? Então, A excelência da não, gente. isso ajuda. É chato. Eu sou metódico. Sou metódico, tenho algumas particularidades, mas a igreja também me moldou muito a ser um pouco mais flexível. Eu era muito mais rígido, né? Para mim tinha que ser preto no branco, porque minha formação, né, é assim, né? Preto no branco, não tem essa. Ou tá bom, ou tá ruim. Né? Só que quando a gente traz isso para vidas, né? Almas, há muita complexidade. Há muita complexidade. Então, as pessoas elas precisam entender isso. Hoje, infelizmente, né, a gente percebe que o número de desigrejados está crescendo exponencialmente, mas justamente porque as pessoas elas têm focado muito também a responsabilidade em líderes. Elas não têm buscado fazer o papel delas. Né? A gente entende também, é um outro lado, obviamente, mas é aquela questão, a gente tem que também buscar se desenvolver sempre, né? Servir o reino, porque problemas sempre vai ter. Onde você colocou pessoas, vai ter problemas. Exatamente. A igreja é perfeita vazia. Eu cheguei, eu trouxe problema. Sim. Entendeu? Então é saber lidar com tudo isso. Saber que a gente, em determinados momentos da nossa vida, a gente vai ter uma demanda mais alta, porque muitos de nós aqui ainda não têm filhos, só que nós planejamos, projetamos a ter. Então, tendo filhos vai ser um pouquinho mais difícil de conciliar todas essas coisas. Mas eu acredito que a gente consegue. Né? Mas eu acredito que um pensamento que nós temos que ter é de priorizar o reino. Né? Priorizar o reino, porque o que de fato nós levaremos aqui é o nosso relacionamento com Deus, o resto fica, como Salomão disse, né? Tudo que nós acumulamos aqui, tudo é vaidade, fica para cá, e a gente nem sabe se nossos filhos vão administrar bem aquilo que nós vamos deixar. Então a gente precisa focar naquilo que é eterno, né? Eu acho que o ponto principal é, mais uma vez, né, gente, não é fazendo propaganda não, mas é uma realidade. É que nós estamos em um ministério que você não tem aquela cobrança louca. Você tem que estar, você tem que fazer. Não se tem isso. Não se tem isso. Então, nossos pastores extremamente compreensíveis. Não vou poder estar hoje. Tá bom. Eles nos incentivam. Tá de férias, vai viajar. Família. No sabadão, sai com a sua esposa, sai com a sua família. Então, a acho gente tem o sábado da família. Exatamente. Entende? Então, para já facilitar. Não é algo que nos sobrecarrega, né? Não é uma cobrança, sabe? Porque, infelizmente, isso é uma realidade. Você tem muitos contextos que acabam gerando uma pressão muito pesada, né? E aí acaba ficando tudo muito difícil, que não é o que nós vivenciamos. Então, eu acho que isso facilita. Um outro ponto é entender que tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Nós estamos aí no ano, né? Deus colocou esse tema no coração do nosso pastor, adoração. E quando nós vamos estudar adoração no grego, essa palavra, né? No grego e no hebraico, principalmente no hebraico, são 3 palavras, mas uma em específico que eu acho muito bacana, que é avad, que ela vai trazer uma ideia de um trabalho, mas não é um trabalho voltado a questões religiosas. Voltado às questões religiosas é a palavra avodá,
que são até similares. Essa palavra vale, ela vai trazer uma ideia de um trabalho secular, mas que também está relacionado à adoração. Sim. Então, vai mostrar essa ideia de que tudo que nós fazemos é um tipo de adoração. Então, se você está dirigindo lá o seu carro, fazendo Uber, você está adorando a Deus. Quando você está fazendo a manicure, você está adorando a Deus. E é um desafio conciliar. Mas a quem muito é dado, Muito é cobrado. requerido. Então, Deus ele não nos capacita, ele não nos dá dons, pegando a parábola dos talentos. Deus não nos dá talentos para que a gente enterre, mas para que a gente se utilize, multiplique e que isso glorifique a Deus. Sim, cara, que E só legal. um complemento, acho que a gente tem muito apoio também, né? A gente Sim. tem uma diretoria que trabalha, Com certeza. como o Rô disse, os nossos pastores que nos apoiam muito. Então, tudo isso colabora muito com tudo isso e para a gente conseguir conciliar e girar todos os pratinhos também. Que legal. Nossa, e eu acho que é muito a gente estar no centro da vontade de Deus também, tudo isso se torna muito mais leve, né? O Exatamente. Espírito Santo nos auxilia. É, só uma coisa, um comentário que o Eric falou sobre o quanto a igreja nos ajuda. Eu lembro que na escola eu sempre queria apresentar os trabalhos. Disse tudo. E todo mundo ficava, ai que vergonha, de ir lá na frente, de falar, mas eu já tava tão acostumada aqui na igreja a ir Exatamente cantar, ter Fazia oportunidade, peça. fazer peça, Porque, que pra mim... falando ainda de uma Dash, a gente passou muita vergonha nessa igreja. Sempre era Muita drogado. vergonha. Gente, vocês olham pro Eric, olha o tamanho do Eric. O Eric era do departamento de dança, cara. O Eric dançava. O Eric dançava. Vídeos no Edit. A gente fez peça, nós fizemos peça de pintar todo o rosto. E, tipo assim, a peça durar 5 minutos e a gente ficar 40 minutos. Aquela pra Second se Free, né? andando. Aquela classe Second Não, Free. isso é clássico. Se você que é crente não participou dessa coreografia, dessa peça, você tá sendo crente errado. Tem que ser aquela lá, que aí vem todo mundo assim. Aquela música, Aí daqui a pouco aparece alguém fazendo Jesus, que controla ali. Sai todo arranhado, E também machucado. isso, né? Vai todo mundo ficando vai sai se no final, desenvolvendo. né? Exatamente, vai Sim. desenvolvendo. A Bia falou uma coisa que é verdade. Na escola também. Eu nunca tive problema para apresentar trabalho. Nunca. Porque Nossa, você tá aqui era- na igreja fazendo peça, tendo Desde oportunidade. criança, Então não isso tem já auxilia vergonha. demais. Eu até lembro É de legal. ter visto uma pesquisa um tempo atrás, e até a gente conversando com jovens, de que pessoas que estavam envolvidas em contextos religiosos, eu não lembro quem fez, depois a gente pode pesquisar e até posta isso lá no Instagram do Nordeste, só para dar as referências, mas pessoas que estavam envolvidas em contextos religiosos, atuantes dentro de contextos religiosos, elas terem uma melhor desenvoltura no ambiente profissional. Porque são pessoas que, claramente, vão ter que lidar com críticas, porque está fazendo algo dentro da igreja, tem que fazer direito. Sim. Vão ser pessoas que vão conseguir trabalhar em equipe, porque dentro da igreja você vai estar trabalhando em equipe. É um corpo. Vão ser pessoas que vão conseguir falar em público, porque você está dentro da igreja, então você percebe como que uma coisa vai Complementando outra. outra, Isso sim. é incrível, como Deus trabalha, né? Bom, então, agora mudando um pouco o assunto também, vocês já foram adolescentes, contaram um pouco da história de vocês, estão aqui desde o início, são jovens ainda, né? Eu ia falar, já foram, mas são jovens ainda, são novos. Mas qual que é hoje, assim, olhando, né, a realidade dos adolescentes, dos jovens de hoje, um pouco mais novos, qual que é a maior preocupação de vocês como líderes de jovens? Qual que é a maior preocupação com os liderados? O que vocês têm, assim, que vocês olham e falam, nossa, isso nos preocupa, isso só, não sei, só dá pra orar, não tem muito o que a gente fazer, mas que realmente traz preocupação, assim. A falta de espiritualidade, né? Eu acredito que esse é o principal ponto, né? Hoje, o problema dos adolescentes, dos jovens e até de homens e mulheres, né, que deveriam ter não deveriam ser mais meninos, né, como o apóstolo Paulo nos instrui, né? Já deveriam ser mestres. É justamente essa questão de falta de espiritualidade e automaticamente, né, quando você não é muito espiritual, você acaba sendo muito carnal. Obviamente, eu não estou falando que a pessoa tem que espiritualizar tudo, porque precisa ter um equilíbrio, né? Isso eu acho que é a questão mais difícil de nós alcançarmos, né? Normalmente você vai ver na internet pessoas que espiritualizam demais, Sim. mas outras que racionalizam, né? Demais também. Não, precisa ter um equilíbrio, né? Então, o que eu vejo hoje é que com a ascensão da internet, então hoje essa busca constante pela dopamina, então quando o assunto é relacionamento com Deus, leva tempo, Sim. né? Quando o E a assunto recompensa demora, né? não tem jeito, então Exatamente. Uma construção, né? porque não é uma transição, entendeu? Deus ele está preocupado em desenvolver o seu caráter. Então, você precisa investir muito em tempo, em meditação na Bíblia, sabe?
em conversar com pessoas mais maduras, que já tiveram outras experiências. E nem sempre essas pessoas, os adolescentes, eles estão dispostos, porque eles estão vivendo numa realidade completamente distinta. Então, a postura deles acabam sendo muito diferente. Então, eles começam a se preocupar mais com a roupa que eles estão vestindo, se eles estão se enquadrando em determinado grupo, Sim. né? Do que realmente vestir a armadura espiritual. E aí parece que a gente é velho, né? sim. Parece que a gente é tudo um bando de velho. Só que é outra geração. Eu tava lembrando esses dias, quando... eu tenho hoje 26, né? Sim. Vou fazer 27, dia 28 de janeiro, fica a dica. Chega. Mas quando eu tinha ali meus 13 anos, tinha acabado de entrar para uma Dash, a gente não tinha tanta internet. Eu lembro Sim. que naquela época, para usar a internet, era internet de escada, só podia usar depois da meia-noite, porque não chegava a ligação mais, então tirava lá, era, sei lá, E às vezes do tinha que ir na telefone. Lan House. Isso, eu tinha que ir na Lan House. Então, não tinha internet. A gente não tinha videogame. Sim. Qual que era o programa que hoje o pastor Moisés, o Alaf na época e algumas outras pessoas, o que a gente fazia? A gente vinha para a igreja. Molecão, 13, 14 anos, a gente vinha para a igreja, limpava toda a igreja, pegava um caderno, arrancava... Olha que idiotice, meu Deus do céu. Mas pegava um caderno, arrancava a folha, fazia uma bola, pegava durex, enrolava aquilo Todo um e ficava trabalho. jogando bola dentro da igreja. Quando tinha sorvete, a gente roubava sorvete, eu admito, já pedi perdão pra Deus. Pequenos furtos, A gente, pequenos furtos, mas era o nosso era o nosso salário, né? Eu trabalhava e a gente ficava dentro da igreja. Sim. Hoje nós temos outra Sim, uma outra geração. Sim. Hoje nós temos uma geração de pessoas que têm acesso ao mundo, mas são pessoas pobres. Então é uma geração que, tipo assim, parece Imediatista, imediatista, Sim. Imediatista. uma geração ansiosa. Isso passa muito também pela criação. Nós temos pais hoje muito pais frouxos que querem dar para o filho tudo que não tiveram e de fato dão. Vai ter molecada aí que tá com iPhone 15, 16, viajando pra Disney, pra lá e pra cá, mas não deram o que tiveram. Então é uma geração que não sabe lidar com frustração, é uma geração que não sabe esperar. Como o Eric muito bem falou, tem um livro, eu esqueci a autora, mas é Geração Dopamina. E ela fala muito sobre como que o excesso de prazer nos atrapalha a sentir prazer. Porque você tá tão acostumado com coisas rápidas, que aí a pessoa vem para dentro da igreja e ela quer um culto, me permitam até usar esse termo, mas é um culto quase que masturbatório. Porque ela quer um culto que ela vai ter prazer rápido. Ela quer uma programação que ele vai se sentir bem de forma rápido e fácil. Só que, gente, isso não é verdade. Quase um drive-thru, Sim. né? Mas é um drive-thru. E é exatamente isso. Porque aí o cara pega um Uber, ele avalia lá o Uber. Vai no drive-thru, pede alguma coisa no iFood, ele avalia no iFood. Aí essa negaiada chega dentro da igreja e quer avaliar o louvor, quer avaliar a liderança. Só que não é assim, você entendeu? Não é assim. A pessoa chega, como nós falamos, nós trabalhamos aqui muito. Sim. Era para limpar a igreja, a gente estava aqui. Sim. A nossa pastora, Quitéria, ela mandava a gente pra praça pra vender lanche, pra levantar dinheiro pro congresso, gente. Poxa, pega essa A molecada. gente era de hoje em dia. adolescente, menor de idade. Não pode, a gente era adolescente, eu tinha 13 anos. Era uma caixona aqui, ó. De isopor. Era muita confiança, né? Acontece hoje, a polícia vai bater aqui. Entendeu? E a gente ia pra Sim. praça pra vender. Só complementando um pouquinho do que o Eric disse, né? Ele falou a respeito da espiritualidade, e eu acho que também a falta de temor, né? Que a falta de espiritualidade traz também uma falta de temor, né? E eu lembro que na nossa geração a gente tinha muito medo. Às vezes a gente queria pecar. Quero pecar. Mas a gente tinha tanto medo das consequências que a gente às vezes até falava, nem vale a Não pena vale a pecar. pena. Sabe assim? Então hoje a gente vê uma geração que não tem tanto esse temor, sabe? Às vezes eles querem algo, eles são imediatistas e eles querem algo para ontem e às vezes acabam cedendo às tentações, né? Então, eu acredito que isso também é algo que nos preocupa, né? Porque na nossa época, como eu disse, a gente tinha muito mais medo. E hoje parece que a geração não tem esse mesmo medo que a gente tinha antes. Então, Medo isso... de tudo, né? Medo de tudo. Dos pastores, medo dos pais. Exatamente. Medo de dos pais e dos apanhar. amigos. Exatamente. Eu acho que, complementando e falando um pouquinho, acho que tudo já foi dito, mas acho que a internet abrange muito isso, né? Na nossa época, eu sou velha, né? Falando assim, a internet não era tão fácil ser acessível. Hoje em dia, um celular
tem um mundo ali na mão da pessoa. E aí, com isso, até estava falando com o Eric esses dias, nos traz costume de muitas coisas. Então, por exemplo, eu sou um jovem, estou na escola, é um grupo de amigos diferente do que está na igreja, é um grupo que aceita mais coisas que na igreja não se aceita. Não quer que a igreja não aceita, mas é que não está certo. E aí ali tem aquele jovem, aquele adolescente, ele, por ser adolescente, ele já está passando por 1 milhão de turbilhão de coisas ali, do amor não correspondido, e tantas coisas que vai se passando nessa fase, tantas perguntas. Ele odeia tudo muito com tanta intensidade, ama tudo com tanta intensidade também. Já está passando por tudo isso, que o Rodrigo consegue até explicar melhor, que é psicólogo. E aí vem a internet. Então, ele tem a questão de se comparar, tem a questão de ser aceito, tem a questão de ser ouvido. E na internet a gente tem muito esse espaço, né? De, se eu fizer tal dancinha, se eu fizer tal coisa, eu vou ser mais ouvido, eu vou ser mais aceito. Então, talvez aqueles pais ou nós líderes vamos se tornar estranhos mesmo. Porque a pessoa está passando tanto tempo com o que é diferente que ele vai aceitar. Eu estava até ouvindo num podcast, e eu até estava falando isso com o Eric, que é muito real. Tem um tênis que eu achava muito feio. Muito feio, que é o samba. Nossa, eu acho esse tênis feio. Mas de todo mundo usar, eu acho bonito agora. Eu acho... Aceitou, né? aceitou. Está aceitável aos meus olhos. Sim. E é isso que a internet faz. Ela vai introduzindo coisas que no começo a gente vai achando feio, a gente se repugna, tipo, ai, que estranho, não. Mas aí depois, nossa, é normal. É tipo a calça larga, né? A famosa Exato. calça de shopping, que Sim. era brega, Exato. horrível. Não é que é bonito agora? Tanto Você percebe como que é tudo gente muito cíclico, né? Exato, e o mundo é muito volátil. A gente vive numa geração imediatista, querendo Deus como um miojo. Tipo, eu oro e quero a resposta em 3 minutos. E aí isso não acontece, mas aí lá fora eu falo isso para um amigo, ou peco, Pesquisa no Google. ou pesquisa no Google, ou a era do chat GPT, tem tudo ali na mão. Então, é difícil. Então, a minha oração, a nossa oração é para que, além desse temor que ele tenha, ele entenda o propósito de vida e que tudo que a gente faz é para adorar a Deus, que a nossa vida é para glorificar o nome de Deus. E que, ótimo, a internet está aí e nos auxilia muito, chat GPT, adoro, acho que nos auxilia muito, mas a gente precisa ter esses cuidados para não começar a aceitar coisas que não são aceitáveis. Então, essa visão do tênis é muito com coisas da nossa vida também. Eu não aceito tal coisa que é repugnante, e daqui a pouco tá fazendo parte do meu meio, porque eu tô aceitando, e tá tudo bem. Lá fora todo mundo aceita, e porque os meus líderes não. E porque os meus... Exato, e porque os meus pastores não, os meus pais não. E aí a gente vai se tornando careta e o amigo vai se tornando o legal, o descolado. Então a nossa oração é discernimento, né? Sabedoria. Você vai aceitando muita coisa, você vai tolerando muita coisa. Eu acho que o grande problema hoje, falando de jovens, é exatamente isso. Se tolerou muita coisa. Então aí você tem um culto que o tema do culto é não sei o que da novinha. Você tem um culto, é Halloween gospel, é arraiar gospel. E aí, para quê? Para você chamar pessoas. Sim. Você chamar pessoas. Aí você vai tolerando algumas coisas. Tolerando algumas coisas. E nisso de você tolerar, eu vi uma frase que é fantástica. O que uma geração tolera, a outra toma como prática, como hábito. Então Deus precisa levantar intolerantes. Deus precisa levantar pessoas que não toleram a prática pecaminosa, pessoas que não abrem mão de alguns valores que são inegociáveis e que nunca se mudou. Então, sim, precisa se levantar uma geração que, para algumas coisas, eles são intolerantes em muitos aspectos, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. E, para complementar, como a Jéssica bem disse, né, essa falta de temor, né, nos jovens atualmente, eles acabam tendo atitudes, e isso no mundo espiritual gera consequências que são irrevogáveis. Deus perdoa, mas as consequências elas vêm, independente. Entendeu? Tudo como semear, ele exatamente. Então isso não tem como, porque isso é fruto daquilo que você plantou. E nesse processo a pessoa, o jovem, ele atribui a responsabilidade total ao líder. É isso que nós vemos dizendo em todo momento. É um trabalho em conjunto. Nosso papel como líderes é nos preparar, é estudarmos,
é orarmos, é estarmos aptos para auxiliarmos, né? Mas nós não somos donos de ninguém. Nem pai, tipo. Entendeu? A gente não é dono. A gente está aqui para auxiliar e ajudar você a se desenvolver nos pontos que você precisa se desenvolver. E que você quer desenvolver. E que você quer, né? O ponto principal é esse. Mas a gente não está aqui para controlar a vida de ninguém. Entendeu? A gente não é dono de ninguém. Nós somos servos. Então, eu acredito que essa falta de responsabilidade, de assumir a responsabilidade também é um fator que tem atrapalhado muito. Porque, em conjunto, eu não sou contra, né? Obviamente, a questão da parede preta, que a gente está até confundindo. Mas tem customizado muito o culto para poder gerar uma experiência, né? É como se fosse um customer service, né? Então, eu quero gerar uma experiência no cliente. Exatamente. Tipo isso. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Porque aí você começa a interferir em algumas coisas, mudar algumas coisas que Não é você tanto a ação do Espírito Santo, passa a ser todo mundo. a gente não é contra a questão da inovação, da melhoria, como a gente falou aqui. Eu sou super a favor da melhoria. A gente tem que se modernizar, mas doutrina a gente não pode mexer. Alguns elementos do culto a gente não pode alterar, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E os jovens, eles precisam entender que eles são responsáveis pelas suas próprias ações. E o que tem dificultado muito a liderança, né? Eu acho que isso, mundialmente falando, é os pais. Né? Porque os pais também, eles têm uma responsabilidade muito maior do que a nossa. A gente não é... a gente vai até costumar dizer, quem tem filho babado é gato. Né? A gente não é pai deles, entendeu? Nós estamos aqui para auxiliar os pais a caminhar junto. Então, o discipulado começa dentro de casa. Exatamente. Então, os pais, eles precisam ter uma vida de oração, uma vida de busca, de constância. Para dar modelo. Para dar modelo, porque, imagina, o jovem, ele fica... cara, tipo assim, praticamente, a gente tem culto aqui no Ministério Setiqueno, segunda à tarde, terça de noite, que é o culto de doutrina, sábado, que é o culto normalmente na direção do departamento, e domingo. Né? Ou seja... normalmente as pessoas, elas só veem, hoje principalmente, só do domingo, né? O sábado, meu Deus do céu, muitas igrejas estão cancelando, porque as pessoas não estão vindo congregar. Né? Então, tipo assim, a gente tem pouquíssimos cultos. E o culto tem a duração de 2 horas, 2h30. O restante dos dias... Se o pastor estiver empolgado 3 horas. O restante dos dias da semana, né, que tem 24 horas... Esse jovem, ele está com outras pessoas, ele está dentro de casa. Então, a nossa participação na vida deles é ínfima. E não tem como chegar, assim, esse jovem que já recebeu informações na faculdade, ele recebeu informações na em internet. casa. Eu acho que em casa que é o pior, porque uma coisa, quando nós estamos lidando com um jovem, como foi dito, o Eric, que não veio de um berço cristão. Outra coisa, quando nós recebemos e lidamos, como lidamos com jovens assim, a gente abraça essa pessoa de uma outra forma, acompanha essa pessoa de outra forma, para que ela entenda que talvez um ambiente que ela não recebeu é um ambiente que ela pode proporcionar para suas futuras gerações. Sim. Que aquilo pode mudar a partir dela. A Bíblia fala muito sobre isso, Salmos, eu não me recordo o capítulo, mas vai dizer exatamente sobre isso, que ele faz com que o solitário habite em família. E alguns capítulos à frente, que ele vai dizer que a estéril, ele faz mãe de filhos. Então é um Deus que muda quadros, que reescreve histórias. Então, quando é um jovem nesse contexto, é uma outra situação. Agora, o problema é quando a gente está lidando com jovens, adolescentes, que são filhos de crentes, estão num lar evangélico, o moleque não tomava nem leite, era o cálice da Santa Ceia, não era papinha, era Santo o pão. Grau. E a pessoa não tem uma conduta. Porque, às vezes, o problema está dentro de casa. A gente não faz milagre. Seria fácil, seria bom, né? Eu gostaria, assim, de chegar com uma receita, ó, você vai fazer isso daqui, e seu filho vai se transformar. Orar na pessoa e pronto, né? Se conseguisse resolver com oração, seria melhor ainda. Mas não tem como. Então, eu acho que o grande problema é exatamente isso que o Eric falou. Os pais hoje, eles estão querendo terceirizar um trabalho que não é nosso. Que não é nosso. Lucas 7, né, ali nós vemos um cenário em que eu atribuo muita atualidade. Jesus vai jantar na casa de Simão, né, fariseu, e nesse contexto havia alguns costumes da época, de ungir, lavar os pés, né?
E esse fariseu, ele não faz nada disso. E nisso entra a mulher, enfim, quebra lá, e Vaso de vaso de alabastro, faz todo o processo. Né? E ele começa a criticar Jesus por estar com aquela mulher ali, aceitando, né? E Jesus olha para ele e fala assim, desde quando eu cheguei, você não lavou meus pés, você não ungiu, e ela não cessa, né, de me ungir, de lavar meus pés, e enxugá-los com os seus cabelos, né? Então a gente vê um cenário ali de adoração e tudo mais. E o que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, muitos estão preocupados hoje com o que pode e o que não pode. Aí pode tatuagem. Aí pode não sei o quê. Aí pode exatamente aí pode, sabe, tipo assim, cara, é chato. Como é que faz de novo? Sabe, as pessoas ficam, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E não vai na fonte, e não faz aquilo que deveria fazer. Então, o que nós devemos fazer? Vamos começar por aquilo que nós devemos fazer. Então, você que é jovem, que está nos ouvindo aí, comece fazendo aquilo que você deve fazer. Não se preocupe com o que não pode ou pode fazer. O que você tem que fazer? Você tem que orar, você tem que se consagrar, você tem que buscar a Deus, você tem que estar congregando, você precisa fazer parte de um corpo. Não, se preocupa, faz isso. Você vai ver que as outras coisas, elas vão ficar, tipo, sabe, insignificantes. O Espírito Santo vai conduzir, né? Meu, porque quem tá cheio de Deus não vai querer se preencher com nenhuma outra coisa. Então o pessoal fica com... eu sou contra, eu não sou isentão, tá? Eu gosto de deixar meu posicionamento muito claro, eu sou contra a questão da tatuagem, eu sou contra a música secular, eu sou contra. Tá? Para mim, não convém, não pode. No entanto, a gente tem que se preocupar com aquilo que nós devemos fazer. Então, vamos fazer aquilo que nós precisamos. Né? Então, vamos acolher, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos fazer o nosso papel. Que aí, as outras coisas, cara, tipo assim, você não vai ficar discutindo sobre... Não, porque vira... besteira, sabe? Há debates aí que são intermináveis e não agregam nada. Fala sobre isso, né? Que a lei ela não veio para outra coisa que não para me mostrar o pecado. Apontar, né? Apontar o pecado. Entendeu? Porque é aquela coisa, pega uma criança, você bota e fala, não mexe ali. Dá 2 minutos ela vai mexendo. Então, se você fica só nisso, não pode, não pode, não pode, não pode, parece que você vai. Na verdade, dá criando vontade crianças, de fazer, né? Exato. Igual Você a vai Jéssica criando banda de bebê espiritual, e aí a gente entra com o que tá lá, se eu não estiver enganado, em Hebreus. O tempo decorrido já era para você ser mestre, e a gente está tendo que voltar aos rudimentos da fé. Tá tendo que te dar papinha, e você poderia estar alimentando. Um dos sentidos do mestre aí é esse. Você poderia estar alimentando outras pessoas. É isso aí. Então você está tendo que ser alimentado. Então isso que pega. Exato. E até uma coisa que a Jéssica falou sobre a questão do temor, eu estava ouvindo um podcast do pessoal da InChurch, né, que é uma plataforma, e eles estavam falando que hoje os adultos ficam em média 7 horas no celular, e um adolescente fica em média 9 horas. Olha Então isso. imagina, 9 horas por dia numa semana versus 2 horas de culto. Sim. Então a influência que a internet tem sobre... A pessoa sobre os dorme jovens. 8, né? Então, O adolescente que muito. fica 9, ele tá dormindo 12. então ele tá 13. consumindo metade Então, do dia dele é na realmente internet. algo que a gente vê, é muito diferente, né? Assim, Sim. mesmo eu, quando era criança, mal tinha televisão. Então, Exatamente. é algo Era só o minigame, né? muito, muito diferente. Então, falando um pouco, né, dessa realidade que a gente sabe dos jovens hoje, vocês deixam um conselho, né, para os jovens de hoje, alguma coisa que, não sei, que vocês aprenderam até aqui na liderança, vendo jovens, vocês têm algum conselho para os jovens da nossa geração? Eu acho que o ponto principal é... Eu até procurei o texto. Salmo 119:9, ele vai dizer, né? Como purificará o jovem o seu caminho? E aí dá a resposta, observando conforme a palavra. Então, se eu posso deixar um conselho, entre pela palavra. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, porque é isso que vai fazer a diferença. Não é, sabe, outra coisa que vai nos estruturar, que vai nos dar base. Porque à medida que, isso que é fantástico, à medida que você começa a ler a Bíblia, você quer conhecer o Deus da Bíblia. E à medida que você conhece o Deus da Bíblia, você vai se conhecendo. Isso é espetacular. O pastor Luciano Subirá tem um livro, da capa amarela, se eu estiver enganado, Revelação, o caminho para a realização, alguma coisa assim. Mas é Revelação, o caminho para realização, algo do tipo. E ele fala muito sobre isso, ele cita aquele texto de Mateus capítulo 16, onde Jesus olha para os discípulos, ele fala, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? O que eles estão falando acerca de mim? Pedro, como um bom
fala, né? Eles vão falar ali o que estão falando acerca de Jesus, e quando Jesus pergunta o que vocês falam acerca de mim? Pedro, como aquela pessoa impulsiva, toma a palavra e diz: tu és o Filho de Deus, o Cristo. E aí Jesus olha para ele e fala: quem te revelou isso não foi na carne, foi meu Pai. Ou seja, Pedro teve uma revelação de quem era Cristo. E logo depois, no capítulo seguinte, é o capítulo 17, o capítulo 18, Jesus vai dizer: também eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, Pedro teve uma revelação de quem é Cristo e agora ele está tendo uma revelação de quem ele é. Então, eu acho que a maior dificuldade da nossa geração é que são pessoas que não têm identidade. Ele não sabe quem ele é. Aí ele é quase um fragmentado, quase uma legião. Que ele está na igreja, ele é um, em casa ele é outro, na escola ele é Fala outro. meu, né? Numa rodinha, às vezes, infelizmente, dentro da própria igreja de amigos, ele é outro. Vai ser várias pessoas, porque falta identidade. Isso aí. E essa identidade nós só teremos quando nós entrarmos pela palavra, quando nós nos relacionarmos com Deus, quando nós tivermos uma revelação de quem é Cristo. E aí é como um espelho. À medida que eu tenho uma revelação de quem é Cristo, eu tenho uma revelação de quem eu sou e do que Deus tem para minha vida. Então, eu acho que o conselho é esse. Entre pela palavra, você vai ter fome de Deus, você vai querer conhecer Deus, e conhecendo a Deus, você vai se conhecer. Só Pode. trazendo um pouquinho também do nosso tema, né? João 4:23 fala a respeito de verdadeiros adoradores, né? E eu acredito que essa adoração, ela deve estar a todo momento conosco. Porque verdadeiros adoradores, eles criam esse ambiente de adoração, né? Então, o verdadeiro adorador, ele vai adorar a Deus na escola, ele vai adorar a Deus no trabalho, ele vai adorar a Deus no ambiente que ele estiver. Então, essa adoração, ela vai trazer uma mudança, né? E também um posicionamento, porque dentro disso, quando a gente é um verdadeiro adorador, as pessoas sabem que a gente é um adorador. Sim. Por exemplo, Não tem como esconder, né? exatamente. 007. Isso. Ali dentro da escola, a gente vai ser diferente, no trabalho, a gente vai ser diferente. Eu sempre tive muita facilidade de fazer amizades, né? Então, às vezes, eu não tinha amigos cristãos dentro da escola, por exemplo, mas eles sabiam que eu era cristão. Tipo assim, na escola, nem tanto, né? Porque a gente vai amadurecendo. Mas depois, né, de a gente ter o conhecimento, né, e a gente se arrepender, eu mudei muito desse meu posicionamento, né? Por exemplo, dentro da faculdade, as pessoas sabiam que eu era uma cristã. Então, se falava palavrão perto de mim, não falava. Então, se falava alguma coisa perto de mim, não falava, porque o nosso posicionamento, ele é diferente. Então, eu acredito que isso é muito importante também. A gente ser um verdadeiro adorador vai trazer esse posicionamento diferenciado para fora. Sim. Eu acho que também é aquela questão de entender que nada é sobre a gente. A gente está aqui por um propósito muito maior. E quando a gente é adolescente e jovem ali, iniciando a vida, a gente tem muitas convicções de nós mesmos, né? E tudo é culpa do universo, tudo é culpa de alguém, culpa dos pais. Qualquer pessoa. Exato, e a gente está vivendo muitos transtornos, mas entender que nada é sobre a gente. Nós estamos aqui por um propósito muito maior. E uma vez eu ouvi que a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, não só, se esvazia de nós mesmos e Deus me enche. Não, se esvaziar dos meus pensamentos, dos meus medos, da minha ansiedade, das minhas incertezas, de tudo aquilo que me afasta de Deus. Então, acho que um conselho é entender que nada é sobre nós estamos aqui para um propósito muito maior. Então, se eu passo alguma dificuldade, e como eu já passei, e eu entendo que os nãos de Deus é muito importante, porque ele vai me forjar, ele vai forjar o meu caráter, ele vai forjar a pessoa que ele quer que eu seja. E se eu não passar por esse não, talvez vai ser pior lá na frente, né? Então, é entender isso, que nada é sobre nós estamos aqui para um propósito muito maior, para realizar algo muito maior. Nós somos apenas um grãozinho de areia ali, uma gota no mar, e entender isso. Esvazia de mim mesma, esvazia das minhas crenças, dos meus pensamentos, da minha vaidade, da minha falta de humildade, às vezes, dos meus achismos. Acho que... E é algo que a gente deve até adulto fazer isso, né? Acho que é um conselho aí para a vida, entender que nada é sobre nós. O meu eu já dei, que é de se preocupar com aquilo que eu devo fazer, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Então, preciso orar, preciso buscar, preciso me aproximar de Deus e deixar essas outras coisas que são
sabe, supérfluas, que não edificam. Deixa de lado, procura aquilo que vai te edificar. Eu acho que é muito disso. E da questão da palavra, que tudo vai se complementando, né? De eu ter um posicionamento, de eu não me curvar, né, diante dessa geração que não sabe nem definir a sua própria sexualidade, Nem quem eles são, né? Nem quem eles são, né? Então, e Deus, quando você está no ventre, ele já tem um projeto para você. É você entender isso, né? Que não é sobre você, como a Geisa, minha esposa, disse aqui agora, e focar naquilo que importa. Eu acredito que é isso que vai trazer a diferença, né? A gente costuma conversar nas nossas reuniões, nós temos um trabalho, né, de culto nos lares, que é o Eclesia, que nós amamos, e eu costumo dizer, né, que o mundo, ele tem muito a oferecer. Sim. E comparado à igreja, nós não temos tanta coisa assim, em termos de estrutura, em termos, sabe, né? O mundo, ele tá ali, ó, disponível com várias paradas, que vai, tipo, deixar a sua dopamina lá em cima, que você vai sentir prazer. Tem tudo isso para oferecer. E quando você vem para a igreja, parece ser algo monótono. Por exemplo, vou ter que ir num ensaio para cantar um louvor, vou ter que me reunir para poder orar com o pessoal. O próprio culto, né? Então, sabe, tipo assim, o pessoal às vezes tem dificuldade de lidar com essas coisas, sabe? Uhum. Porque eles estão sempre buscando algo que traga prazer de forma imediata, entendeu? Então é muito difícil você competir com o mundo, é muito difícil, gente. Então não tem como na realidade, a gente vai sair a gente já sai perdendo, né? Falando dentro de uma perspectiva humana, obviamente. Então o que o jovem tem que buscar? Ter experiência com Deus, porque a única coisa que vai suprir isso é Deus. É a única coisa, não tem como. Né? Então, se ele não buscar ser cheio de Deus, do Espírito Santo, cara, ele vai ser cheio de outra coisa. Então, nosso coração é uma fábrica de criar ídolos. Então, se você não tem Deus na centralidade do teu coração, outra coisa vai estar ali, vai estar ocupando. Então, a gente vê pessoas com relacionamentos frustrados. Por quê? Porque não é Cristo que está no centro. A gente vê pessoas com famílias totalmente destruídas, né? Por quê? Porque Cristo não está no centro. Então, quando eu não tenho Deus como centro da minha vida, eu vou ter outra coisa e automaticamente eu não vou ter uma paz que excede todo entendimento, eu não vou usufruir dos benefícios que o Evangelho me traz. Então, eu acredito que o jovem que adotar tudo aquilo que foi dito aqui, ele vai ter êxito na sua trajetória para o cristianismo. Entender que o cristianismo também é um estilo de vida superior. Sim. Né? O cristianismo, ele é para muitos, mas não para todos. O bem que a gente queria, que todos. Mas nós sabemos que essa não é o que a Bíblia nos ensina. Né? Infelizmente, alguns não vão compreender, não vão querer. E isso já está previsto. Já vem de forma muito clara. Sim. Só ler Apocalipse lá que vai ficar muito claro. Então, buscar e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para nos aproximarmos dele, de ter esse relacionamento e entender que Deus tem algo maior e melhor para nossas vidas. Que legal. E aproveitando o gancho, né, que o Eric falou do Eclesia, que a gente tem vários projetos aí, inclusive o Eclesia começou ano passado, né, 2024. Sim. E é difícil mesmo competir com os jovens, mas quem é da Amadeste, quem é do Ministério de Sidiqueno vê e sabe que os nossos jovens são muito engajados. Sim. Então, como vocês, como liderança, conseguem engajar os jovens? O que vocês fazem? Eu acho que é muita oração também, mas como que vocês fazem para engajar os jovens? Que vocês trabalham? Como vocês fazem isso para engajar mesmo os jovens? Acho que é a graça de Deus. Misericórdia soberana. Paciência. Eu acredito que, na medida do possível, eu vejo muito isso, envolver as pessoas, né? Sim. Mas a gente também entende que muitos não vão querer se envolver. É uma realidade. Em toda nós passamos por essa fase, né? Então, tipo assim, todo mundo tem um tempo. Enfim, a gente também tem que respeitar, mas a gente tenta envolver as pessoas e sempre vindo com palavra. A Bíblia, que é o nosso manual de fé, de regra, de conduta, ela que nos traz todo o ABC, né? Ela que nos traz toda a orientação. Sim. Então nós oramos, buscamos e tentamos sempre trazer uma mensagem cristocêntrica, né? E uma mensagem onde envolve essa questão do arrependimento, de que a pessoa precisa buscar, que ela precisa se arrepender, e a gente prega Cristo. É isso. Né? Aí a gente ora e espera que as pessoas elas estejam disponíveis a ouvir a voz do Espírito Santo e se achegar.
Eu acho que o ponto também principal é equilíbrio, né? Porque, obviamente, quando a pessoa, principalmente falando de um jovem que aceita Jesus, ele vem para a igreja, o ciclo dele muda naturalmente. Naturalmente. A gente conversa com jovens que eles falam: eu não falei para ninguém se afastar de mim, o pessoal se afastou. Então, pensa assim, o jovem ele tava lá no mundo e, sexta, sábado, domingo, ele tinha um rolezão lá dele pra ir. Agora ele vem pra dentro da igreja, ele vai dentro da igreja. O culto é 2 horas. E aí, lógico que nós, como líderes, nós precisamos também pensar em estratégias para proporcionar para o pessoal momentos de lazer, momentos de comunhão, fazer uma bagunça. Lógico, tendo... Sim. E a gente bagunça. Isso a gente gosta. Fazendo bagunça, tendo bagunça. Mas tendo equilíbrio. Sim. Entendendo que, primeiro, nada do que nós fizermos chegará nem aos pés do que aquele jovem tem à sua disposição no mundo. Segundo, entender também que a gente precisa colocar na mente deles o que o Eric falou. O cristianismo é um estilo de vida diferente. Então, a nossa curtição é diferente. Nossa bagunça, no outro dia você não vai acordar de ressaca. A nossa bagunça não vai te trazer malefício, não vai zoar teu fígado, não vai zoar teu pulmão, não vai trazer malefícios para sua vida. Então, eu acho que o ponto principal é equilíbrio. Muitas igrejas se perdem porque, exatamente, retomando aí o que o Eric falou, porque querem só proporcionar atividades que vão gerar engajamento, que vão gerar like, que vai gerar isso daqui. E aí a pessoa fica só naquilo, e aí acaba perdendo um pouco a mão. Porque... E quando não der para fazer? Nosso pastor fala muito isso. A nação de Israel passou 40 anos ouvindo Moisés. Qual era a novidade? Ele ouvia Moisés. Entendeu? Então, não tinha. O que Ananias, Misael e Azarias tiveram? O que Esther, jovem, no reino, levada cativa, teve? O que José, estando na maior potência do mundo da sua época, teve? Eles tiveram um encontro com Deus. Então, eles não precisaram, de um rolezinho, de um sítio, disso, daquilo, para se firmar dentro da igreja. Então, eu acho que o ponto principal é ter equilíbrio, conseguir equilibrar tanto a Bíblia, engajá-los na oração, buscar a Deus, mas principalmente não deixar de esquecer programações jovens. Sim. Programações jovens, né? Sim. Que é o que as meninas sempre pegam muito, porque por isso que eu falei no começo, né? A gente se completa. Porque, cara, hoje não, porque eu tô com a moto, mas antigamente, há um ano e meio atrás, meu irmão, eu ficava 3 horas dentro do busão para ir para Santana, mais 3 horas para voltar de Santana. Então, só no trajeto era quase 6 horas todo dia. Então, você acha que eu chegava em casa e eu ia pensar no que eu posso fazer para engajar os jovens? Eu queria saber do culto, eu ia abrir a Bíblia, ia pensar em algo. E aí as meninas, não, a gente tem que marcar. Não, a gente precisa fazer isso daqui. E aí elas foram pensando, e estamos aí colocando isso em prática, de ter momentos de lazer, né, gente? Exato. Exatamente. Acho que a Jéssica é a mais influenciadora, assim, da Ela que chama. Isso que é um poço de ideias, né? Ela que que chama. chama para todas essas ideias. E acho que é Deus, né, que te flui da Sim. graça, criatividade. E os nossos jovens também, né? Eles gostam muito de rolê. Acabou o culto no Mac. Exatamente. Tudo para eles é uma festa. Ninguém vai Então, embora, exato. culto. Ninguém nunca acaba nada. Então, acho que vai nos incentivando E também. eles também, não só nesse momento de lazer, mas, por exemplo, nesse momento que a gente tá tendo aqui agora, é um envolvimento também. Então, A sempre equipe por trás, né? que ninguém tá tem vendo. uma equipe grande aqui atrás, né, de jovens, inclusive. Então, às vezes, a gente vai realizar algum trabalho, sei lá, a gente vai fazer a decoração pro congresso, tem jovens envolvidos, eu quero ajudar nisso. Tem outros que, eu quero ajudar em uma outra coisa, sabe? Eles também se envolvem dentro disso, e isso é muito importante, né? Essa questão do lazer, mas tá envolvido também aqui dentro do reino. Isso é muito importante, mas eles são bem dispostos. Que legal. Eu acho que falando de programação, engajamento, desafios e tal, eu acho que a gente Sim. tem tempo para pelo menos uma perguntinha que a gente recebeu no nosso Instagram. Eu achei muito interessante e queria trazer aqui pra gente. Qual a maior dificuldade que vocês já enfrentaram no ministério? Então, o Rodrigo falou que vocês estão aí há 4 anos já na liderança, né? E já estavam na diretoria antes, desde o início. Então, qual que foi, até hoje, o maior desafio para vocês? Assim, não sei se vocês compartilham do mesmo desafio ou cada um teve um desafio diferente. Olha, pode ir?
Ele pode? Para mim, a minha maior dificuldade é lidar com gente que não quer ser ajudada. Isso, para mim, é a minha maior dificuldade. Porque às vezes a gente senta para conversar com alguém e você tá ouvindo a pessoa. E a pessoa tá ali falando coisas que tá na cara dela. Ela tá falando e tá passando um letreiro aqui. Tipo assim, ó, a culpa disso sou eu. Eu estou metendo louco. Infelizmente, é uma realidade. Tem pessoas que não querem ser ajudadas. Infelizmente. E nós temos que saber lidar com essas pessoas. E para mim, a minha maior dificuldade é justamente isso. Saber lidar com pessoas que, infelizmente, não querem. Não querem. Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que estão aqui, aquele o ditado antigo, o crente Raimundo, né? Que é e a pessoa não quer. Só que, ao mesmo tempo, não cabe a nós, lógico que avaliar de cada caso, mas não cabe a nós chegar e já querer, ó, sai fora, mete o pé daqui. Até porque Jesus, ele disse, a parábola do joio e do trigo, deixa crescer. Porque talvez, na hora que você for arrancar o joio, você pode tirar o trigo junto. Então, a gente fica nesse... Para mim, desde o início até os dias de hoje, é uma das coisas que eu mais peço sabedoria a Deus. É lidar com pessoas que não querem ser ajudadas, que não querem mudança, que às vezes o que ela quer é sentar, desabafar e ficar por isso mesmo. Eu ia falar isso, só que ia falar citando o contexto da parábola do trigo e do joio, né? Porque realmente esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Porque, infelizmente, tem pessoas que elas não compartilham da visão do reino e elas vêm para minar mesmo, sabe? Minar, para causar e gerar divisão. Sim. Então, é muito difícil você lidar e, pior ainda, em alguns determinados casos, você não poder atuar de uma forma mais incisiva, né? Porque existe a possibilidade dessa pessoa se converter. Eu não sou dotado da onisciência. Então, da mesma forma que eu tive um processo para chegar onde eu cheguei, tipo assim, preciso melhorar muito ainda, a outra pessoa também está passando pelo mesmo processo de transformação, mas o difícil é que às vezes essa pessoa ela não quer, só que eu não consigo entrar lá dentro e tipo bater o martelo, a pessoa não quer, né? Então você tem que meio que, sabe, ir ali direcionar a situação e tentar fazer com que outras pessoas não sejam contaminadas, porque é muito ruim, né? Você tá num ambiente onde você está querendo construir e vem pessoas que vêm com essa visão de querer trazer divisão. Sim. Fofoca, coisas que as pessoas não têm, tipo, todo o contexto. Porque como líderes, a gente conversa com pessoas e a gente não pode abrir. Entendeu? Porque senão onde está a confiança? Sim. Né? A pessoa ela veio, ela contou uma situação delicada para mim, né? Então, tipo assim, eu não posso ficar compartilhando isso. Não, ela é entre eu e a pessoa. É confidencial. A pessoa, né, na verdade, a pessoa tá rasgando o seu coração ali, sabe, abrindo o seu coração, aí daqui a pouco meio mundo tá sabendo, não existe, né? Então, às vezes, a pessoa que tá de fora, mas por que a pessoa do aconteceu isso com a pessoa? Porque ela não sabe o contexto todo. Entendeu? Ela não tem todas as informações. E nem vai ter. E nem vai ter. Então ela precisa confiar também, né, na gente que está à frente. Eu costumo dizer que se nós hoje estamos, né, como líderes, né, da Almadeste, é porque ou Deus quis ou Deus permitiu. E a pessoa vai ter que aceitar. Agora, se a pessoa ela não concorda, se a gente está tendo algum posicionamento que não está de acordo com a Bíblia, a pessoa tem toda a liberdade de sair, de buscar um lugar onde ela se quadre, onde ela entende que a visão está adequada, enfim, aquilo que ela acredita. Ela precisa confiar na gente. Não, né? Infelizmente, esse é o problema, que o pessoal... As pessoas ficam. Mas a gente tem... É o maior desafio a gente saber lidar com isso. Eu acredito que é onde a gente tem que pedir muito de Deus, porque Jesus, ele passou por isso. Né? Ele tinha 12 e ele sabia que um iria traí-lo. Então a gente ter mais de Cristo em nós, saber que entre nós tem o Judas, né? Tem o anticristo, e a gente precisa aprender a lidar para que as pessoas que realmente querem, elas não sejam prejudicadas. Sim, eu acho que para mim, no início da caminhada, da diretoria, liderança, foi a questão de me colocar no lugar do outro, de viver ou dar conselho para uma situação que eu nunca vivi ou pensei em vivenciar, não tenho histórico nenhum. Então, acho que
para mim, no começo, isso era muito difícil. Hoje eu entendo que o nosso manual é a Bíblia, então Deus vai me permitir aconselhar ou falar com pessoas com situações que eu nunca vivi e que meu manual vai ser a Bíblia. Mas no início da caminhada, para mim, isso era muito difícil. Como aconselhar, como entender a dor que a pessoa está passando, sendo que eu nunca vivi isso, sendo que eu nunca passei por isso. Então, às vezes falar, mas será que realmente é tudo isso? É essa dor? Ou como gestionar tudo isso? Eu não vou saber. Mas hoje eu entendo que, como o Eric disse, né? Se a gente está aqui é porque Deus permitiu e Ele nos capacita também. Então, tenho isso mais claro, mas no começo, para mim, isso era uma dificuldade de aconselhar alguém ou ouvir alguém e falar, meu Deus, e aí, né? O que eu falo agora? Porque Boa sorte. porque eu nunca passei por isso. E agora? O que eu falo? Tem coisas que é mais simples, né? De um conselho. Mas tem coisas mais pesadas que você nunca passou. E aí você fica... E agora? O que essa pessoa tá sentindo? E se eu falar? O que vai acontecer com essa pessoa? E acho que isso, no começo, para mim, foi muito complicado. Sim, só complementando, eu acho que eu compartilho do mesmo sentimento aqui da minha irmã. Mas antes de ser líder, a gente passou por algumas situações que a gente não entendia o porquê a gente estava vivendo. Então, era tantos cenários que a gente não imaginava. Ai, por que tá tão difícil isso? Por que eu tenho que passar por isso? Então, eram muitos questionamentos, né? Depois, quando a gente veio para esse lugar de liderança, a gente começou a observar que alguns dos jovens, eles passavam por coisas que a gente viveu. Então, eu comecei a entender que algumas coisas que para mim era tão difícil, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que sentir isso? Porque depois eu estaria em um local, em um lugar que pessoas talvez sentiriam o mesmo que eu estava sentindo. Então, eu acho que no início foi um pouquinho difícil de entender, sabe? Entender mais por que disso. Mas agora está em um lugar que as pessoas sentiam daquele mesmo sentimento e eu estava ali para poder falar, olha, vai passar. Passei por isso também e vai ser assim, vai ser diferente. Então, o Espírito Santo, ele vai conduzindo também essa forma de falar e eu acredito que foi isso. Exato. Que legal. Eu até ouvi num podcast que era do Dizescope e tava falando exatamente isso. Às vezes a gente passa por processos e é o favor de Deus nas nossas vidas. Porque se eu vou estar dando conselho para uma pessoa que perdeu um filho, eu nunca perdi um filho, então como eu vou saber? E a pessoa que já passou por isso é entender que foi Deus que permitiu para ajudar a outra pessoa em um determinado tempo. Talvez por quê? Porque você vai ter mais força e aquela pessoa não. Então é entender que tudo é o favor de Deus. Exato. Que legal. E a gente falando um pouco de engajamento, de lidar com o pessoal também, entra aí no planejamento de vocês para 2025, o ano tá começando e a gente sabe que o congresso tá chegando, né? A gente falou bastante de congresso aqui, o Eric se converteu lá no segundo congresso da Almadesh e agora é o 17º congresso, é isso mesmo? Fala um pouquinho pra gente aí do próximo congresso. Não é o 17º ainda não, porque não teve congresso no primeiro ano, acho que é o 16º, se não me engano. Mas nosso congresso começa agora dia 31 de janeiro, 1 de fevereiro e 2 de fevereiro. Nós vamos estar iniciando o nosso congresso. Você é o nosso convidado. Dia 30, 31 e 1, o culto vai começar. Dia 30 e 31, o culto vai começar às 19h30. No dia 1 de fevereiro, o culto vai começar às 19 horas. E no dia 2, nosso culto será pela manhã. Nós iniciaremos o culto às 9 horas da manhã e terminaremos ele às 9 horas da noite, brincadeira. Terminaremos ele no máximo meio-dia. E você é o nosso convidado, né, gente? Estamos ansiosos para recebê-los. Fora o nosso congresso, nós também temos outros trabalhos. Então, talvez, eu sei que boa parte das pessoas que estarão nos ouvindo aqui já nos conhecem, mas você que já nos conhece vai compartilhar essa palavra para outras pessoas que não nos conhecem. Então, nos siga lá no Instagram, umadest_. Siga também o Ministério de Sidiqueno, o Instagram do Ministério de Sidiqueno. Quando tivermos o Eclesia, o que é o Eclesia? Como o próprio nome já diz, Eclesia tirados para fora, é um trabalho fora da igreja, uma célula. Então, a gente sempre posta o endereço, você é o nosso convidado, vai ser uma honra receber vocês.
Legal, gente. Eu queria muito agradecer a presença de vocês terem topado esse desafio. A gente chamou e vocês encararam, não colocaram dificuldades. Então, muito obrigada por isso. Foi uma honra ter vocês aqui. Eu aprendi muito com a história de cada um. Foi muito legal saber a história do grupo que a gente faz parte, né? Sim. E também queria agradecer a nossa equipe que tá aqui, também a quem tá nos ouvindo. Obrigada por ouvir até aqui a nossa longa conversa. Mas fique ligado que em breve nós teremos outros episódios e vai ser uma honra ter vocês aqui conosco nas próximas vezes. A Geisa também é uma das nossas entrevistadoras. No primeiro episódio foi a entrevistadora aqui no podcast. Então, gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. E a gente se vê no Congresso da Almadeste 2025. E Tamo juntos! Aê!